Um. Boa noite, pessoal. Aqui é Eduardo Fontoura, do Instituto ADR Brasil, abrindo nosso primeiro sala de mediação com nossos colegas, o nosso presidente André Chaves, vice-presidente Ricardo Barcelos, a nossa diretora de comunicação Daniela Kessler, o nosso diretor financeiro Paulo de Oliveira e o nosso diretor de marketing Ivan Severo. Hoje nós estamos aqui com mais um assunto provocativo que o nosso colega Ivan gostaria de apresentar e tenho certeza que todos os ouvintes vão se interessar muito por essa nova postura que a mediação e a advocacia está trazendo para a mesa. Boa noite, Ivan, por favor. Olá. Pois é, eu conversei com um advogado, amigo meu, recentemente, e ele me fez um comentário e eu resolvi trazer ele para a nossa sala de mediação. Ele comentou o seguinte: acabei de fazer um curso sobre como advogar na mediação e me apaixonei, né? Achei fantástico e vou virar mediador. Vou fazer um curso de mediação e vou virar mediador. Eu fiquei pensando assim, mas espera um pouquinho, faz um curso para aprender a advogar na mediação e se apaixona e se transforma num mediador, vai deixar o exercício da advocacia, mudou tanto assim. E aí eu fiquei pensando, o que é melhor para o advogado? Advogar na mediação ou se transformar em um mediador? Porque não são as mesmas coisas. Tá? E aí eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouco sobre isto. O que pensam os meus pares? Olha, posso começar, Ricardo, que estava falando. Realmente é uma pergunta bastante instigante, né? E talvez assim essa dúvida ela seja mais porque é um mercado novo na realidade, né? Nós estamos aprendendo a lidar com esse bicho chamado mediação no bom sentido. Né? Eu particularmente sou advogado há mais de 30 anos e, como esse teu amigo, me apaixonei pela mediação e pretendo me tornar um mediador ao longo do tempo. Mas claro que a advocacia é algo que está intrínseco na minha formação e tenho certeza que é possível conviver com esses dois personagens, né? Tanto advogar quanto mediar. O que provavelmente vai acontecer com quem seguir as duas carreiras é que se torne um advogado mais colaborativo, um advogado que busque achar formas mais inteligentes de resolver os clientes que não simplesmente preparar uma petição inicial, um recurso e assim por diante. Então, eu ouso dizer assim, talvez levando pedras dos meus colegas advogados, que o interesse pela mediação, a paixão pela mediação humaniza a advocacia de contencioso. Então, eu acho que as coisas acabam se interligando e uma coisa faz com que melhore a outra. Assim como o mediador que teve uma passagem como advogado, como engenheiro, enfim, tem mais facilidade, talvez, para tratar de um determinado conflito numa mediação. O importante é saber como virar essa chave, né? É óbvio que se hoje eu for por uma audiência daquelas super beligerantes e tal, eu provavelmente vou ter um comportamento bem diferente, certamente vou ter um comportamento bem diferente do que se eu tivesse numa sala de mediação como advogado. Então, é isso, né? Eu acho que é possível, né? Eu estou falando aqui dos Estados Unidos e aqui eu não percebo isso, eu percebo que há uma opção, né? O advogado, depois de um tempo de formado, de profissão, de experiência, se torna mediador, ou o juiz que se aposenta se torna mediador. É a percepção que eu tenho. Mas, como eu disse, no Brasil é um mercado ainda muito jovem, né? A lei de mediação aí tem pouco mais de 4 anos. Então, a gente está criando, na realidade, um mercado que não existe ainda com força, na minha opinião. Não sei o que os colegas pensam aí a respeito. Obrigado, Ricardo. Eu tenho certeza que o André, nosso presidente, gostaria de tomar a palavra aqui e trazer alguns pontos de vista dele. Por favor, André. Obrigado, Eduardo. Eu acredito que a mediação é um caminho excelente. E isso faz com que a gente se apaixone pelo tema na medida em que começa a ver como a mediação ajuda para a resolução dos conflitos. Eu, particularmente, acho que é uma alternativa que deve ser considerada por todos os advogados. Então, se eles puderem
conhecer a mediação com profundidade talvez auxilie bastante na atuação. Mas isso não quer dizer que o advogado tenha que se transformar no mediador. Eu acho que essa orientação seria talvez até equivocada. O bom é que ele desenvolva cada vez mais a negociação, que ele use na sua atuação a mediação. Eu, particularmente, como advogado, incorporei a mediação na minha vida. Quando eu me deparo com clientes com dificuldades e com incertezas, eu procuro mostrar as diversas alternativas que existem. E esse papel de mostrar as alternativas, de discutir com o cliente, é muito interessante, porque a gente se aproxima, a gente entende melhor tudo que está se passando e pode dar uma colaboração muito interessante. Se eu deixasse algo como sugestão aos advogados, é que eles conheçam a mediação, que eles utilizem a mediação e isso efetivamente vai melhorar a atividade e os resultados. Eu, particularmente, fiz questão de conhecer a prática da mediação na condição de mediador, entendeu? Mediador privado, a postura do mediador judicial, como também acompanhar a atuação dos advogados nessas esferas. E acho que, se tivesse que dar um conselho para esse teu colega, conheça a mediação, mas incorpore isso no seu dia a dia e trabalhe, advogue na mediação. Maravilha. Obrigado, André. Então, gostei de duas palavras que tu trouxesse aqui, a negociação e a colaboração. Essas são as chaves para a mediação e a advocacia andarem de mãos dadas na sala de mediação. Ivan, acredito que não foi saciada a tua dúvida, né? Eles deram uma volta, foram lá passear lá fora e não responderam a minha pergunta. É melhor advogar na mediação ou é melhor se transformar num mediador? Eu já vou dar um ponto aqui que já complica o negócio. Quer ver? O advogado está acostumado, foi ensinado, foi treinado a litigar, a defender uma causa, né? Ele foi, no mínimo, ensinado a defender a causa do seu cliente, coisa que mediador nenhum pode fazer. Então, o advogado tem um mindset de defender, quando que o mediador tem um mindset de equilibrar, de proporcionar as condições para que ocorra uma boa conversa, um bom acordo, mas jamais defender um lado ou outro. Então, um exercício muito grande para o advogado é não tomar partido, quando ele foi 100% treinado para tomar 100% do partido, né? E isso já é um complicador. Não quero dizer que não é um limitador para o advogado trabalhar com isso, mas ele precisa reformatar o mindset dele se ele pensar em ser mediador. Isso é bem diferente. Já é um ponto que pesa um pouco. Se você for assumir que é um mediador, praticamente tem que deixar de atuar como um advogado em um procedimento de mediação. Não é a mesma coisa e não é nem parecido, né? Então já começa a ficar diferente. Eu concordo, mas eu concordo com ressalva, como um bom advogado que sou também, né? Que bom, Dani, fala que tu não falou ainda, eu já estou me atravessando aqui de novo. Primeiro, Ivan, engraçado tu falar isso, porque eu estava fazendo anotações enquanto os colegas falavam aqui, eu botei justamente aqui a frase mudança de mindset, exatamente o que tu falou, porque eu vejo dessa forma também. É muito grande a mudança de mindset que tem que ter para se tornar um mediador quando tu és um advogado, porque tu é ensinado a beligerância e tu tem que virar com um viés muito mais colaborativo. Ao mesmo passo que concordo com o Ricardo, e acho que isso vai muito da nossa experiência, né? Nós aqui, muitos advogados que se tornaram mediadores também, que nós viramos advogados muito mais colaborativos. E isso acaba indo ao encontro do que o André falou, né? De que, no fim, a gente acaba virando um arquiteto de processo. Quando o cliente chega até nós, a gente consegue fazer uma arquitetura daquilo que nos é mostrado e pode dizer para ele o que é melhor, qual é o melhor caminho para ele tomar, né? Isso para mim é evidente. Porém, a gente tem um lado também, o cliente muitas vezes, ele espera do advogado a beligerância. Ele não quer que o advogado sente numa audiência e comece querendo fazer as pazes com a outra parte. Ele não quer isso. Quantas vezes a gente não saiu de uma audiência, ouviu um cliente saindo de uma audiência dizendo,
Meu advogado foi muito bom nessa audiência, ele brigou, eles adoram, é impressionante. Isso acaba para ver como é a ideia também do nosso cliente, dos clientes, né? O que eles esperam de cada um dos atores naquele processo ali. Então, o pessoal já se instigou aí com o que foi dito, mas acho que é uma linha tênue e acho que é importante saber conhecer a mediação, mas talvez cada um tem que saber qual é o seu papel. E se tu tens essa personalidade mais beligerante, se tu tens esse viés, daqui a pouco mediar não é para ti. Porque às vezes também as pessoas pensam que é fácil mediar. É simples, eu vou mediar, eu vou ali aprendo. Não, tem uma ciência envolvida na mediação. Existe negociação e é uma ciência, tens que aprender, tem profundidade. Não é superficial o conhecimento que tu tem que ter e tem que ter muito trabalho, muito estudo e muita prática. Mediação, né? não é para todo mundo. Não é para todo mundo, como tem parecido ser, né, Ricardo? Então, assim, tem muito trabalho por trás de tudo isso e muito suor. E às vezes a gente pensa que é rápida essa troca e não é bem assim. Eu vou passar minha palavra aos colegas aí, dar uma chance para... Eu sou um bom A Daniela saiu do muro. A Daniela tirou a turma do muro e colocou uma linha bem marcada nessa diferença. Paulo, por favor, traga a sua contribuição para nós. Vamos ver se eu entendi bem a provocação do Ivan. Porque realmente a gente levou a discussão para um lado muito bom, né? De colaboração, de definições de papéis, de mindset. E então a provocação do Ivan, da pergunta do colega advogado, foi exatamente assim: vale a pena? Claro que no sentido de profissão, de sobrevivência, né? Minha cena aí, Ivan, se eu estou indo por esse caminho em relação à pergunta que lhe foi dita, né? Agora, é claro, características da profissão, a gente está, o Ricardo e a Daniela muito adequadamente nos colocaram, né? E nesse meio eu estava pensando num depoimento que eu escrevi num curso de mediação que eu fiz, que foi pedido no curso de mediação como advogado que eu sou há 30 anos. E aí, doutor, como é que tu está te sentindo agora, né? Escreva em duas frases, né? E eu escrevi exatamente, Ivan, isso. Ó. Eu estou atravessando uma ponte entre dois. Como é que era a slackline, não é? Tem um esporte que bota um cabo num lado de um precipício, o cabo do outro lado do precipício, né? E com todo o conhecimento novo que eu estava aprendendo, eu estava em cima da slackline, me equilibrando, porque a formação do advogado, até hoje, né? Porque a partir digamos assim, desses últimos anos, a obrigatoriedade que as universidades introduzam no seu currículo, as universidades, eu digo as faculdades de direito, introduzam nos seus currículos disciplinas de mediação, negociação, algumas questões ligadas à conciliação. Então, há esse entendimento de uma certa mudança do mindset na formação do advogado. Isso nos remete a um futuro onde o advogado vai ter um mindset mais apropriado para não litigar nesse nível, né? Eu não vou entrar na cultura do litígio para não criar muita polêmica, mas assim... Você é um advogado especialista em mediação. Te peguei. Não, mas exato isso que tu está falando, é isso, Ivan. Nós vamos chegar no momento em que o advogado vai saber advogar na mediação, perfeito, vai saber advogar na mediação. Então, a questão está bem colocada. Existem duas funções, duas profissões. O mediador, que é muito novo no Brasil, que está sendo construído o seu conhecimento do mercado, e o advogado, uma profissão tradicional que está mudando o seu mindset. Eu já vou concluir. O mediador, eu fico brincando. Existem mediadores, eu conheço, assim, já ouvi algumas palestras de alguns poucos, que me tocaram como, opa, esse perfil é algo que me chamou a atenção. Alguns poucos. Porque o médico eu conheço, o advogado eu conheço, o engenheiro eu conheço, o publicitário eu conheço. São profissões muito conhecidas, né? Agora, o mediador,
como é que ele se porta, como ele faz, o que ele age. A mediação, eu estou estudando há alguns anos, mas isso, mais ou menos essa ideia que eu queria trazer. Eu, Ivan, para responder objetivamente a tua pergunta, vale mais a pena advogar na mediação, olha a confusão já, advogar na mediação ou ser mediador? Depende. Eu, no Brasil, se vier um colega para mim, Paulo, eu tenho um problema de família aqui, eu vi que tu te formasse, tivesse formação em mediador, eu percebi que tu tem aqui uma qualidade, alguma situação. Queres fazer uma mediação, nesse meu caso aqui do escritório? O que eu vou dizer? É isso Claro aí, que eu vou Paulo. dizer que... Para sim. cada caso tem um remédio, né? Então, voltamos em cima do muro. Ricardo, tu quer pular para um lado ou quer pular para o outro? Nos traz uma leitura mais... Eu, como bom advogado, eu vou acompanhar o Paulo. Depende. Depende. Tudo depende. Não existe uma verdade absoluta, né? A verdade absoluta é essa, né? Tem algumas coisas que eu tenho certeza. Por exemplo, se o advogado que é bom de contencioso, advogado de júri, que gosta, que não está nem aí se o cliente está feliz ou não, mas se ele ganhou a sentença, se o acórdão que ele participou foi citado pelo ministro, um cara vaidoso, que está mais interessado em ganhar a ação, esse advogado, se entrar com esse perfil numa mediação, é danosa para a mediação. Então, não vou responder a pergunta do Ivan, mas eu vou dizer coisas que eu sei que não pode acontecer. Isso é uma delas. E o mediador que não se desintoxicar, do advogado que não se desintoxicar desse perfil, ou não conseguir fazer essa sintonia quando entra numa sala de mediação, dificilmente vai ser um bom mediador. Não significa dizer que todo mediador tem que ser advogado. Significa dizer que tem tipos de mediação que pode ser melhor ser um bom negociador, um bom publicitário, um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, porque vai ter uma facilidade em lidar com o conflito, né? Se for uma construção civil, talvez o engenheiro seja a pessoa mais adequada para servir como mediador. Ou se for uma questão médica, a gente, né, tem várias variantes e tem vários tipos de mediação. Quando é uma mediação facilitativa, que é mais negociação propriamente dito, tanto faz. Mas se é uma coisa mais avaliativa, de mensurar risco, de ver alternativas, um cara que não é da linha jurídica pode ser muito mais interessante. Isso tudo vai depender caso a caso. Por isso a minha resposta depende. É até interessante que assim, negociar não é mediar. Então, assim, tem muito advogado que se confunde. Eu sou um bom negociador. E mas não vai fazer dele um bom mediador, porque o mediador não negocia, né? O mediador também não ganha a causa, né? E mais interessante, assim, ele proporciona as condições de uma boa negociação, né? Mas ele não toma parte, vai negociar. E o advogado, por exemplo, que atua em mediação, não pode usar o conhecimento que ele tem da lei, né? Também não pode usar. Então, já é outra coisa que complica um pouco mais a questão. Mas eu interrompi o André ia falar e eu acabei me atravessando. É a tua palavra, André. Não, ótimas as tuas considerações, Ivan. O que eu acredito é que o advogado ele já tem uma carreira, já tem um estudo. Por que ele vai simplesmente, porque se apaixonou pela mediação, trocar a profissão? Se ele parar e entender melhor isso, ele tem que talvez criar mais um serviço no portfólio de serviços, ou melhor, mais uma opção no seu portfólio de serviços, do que ele oferece. Isso é muito importante. E não simplesmente vou ser mediador, tem todo um caminho a ser seguido para ele se tornar um bom mediador. Eu acho que é uma outra questão muito importante quando a gente fala do bolso, quando toca na questão dos honorários. Evidentemente que se o advogado levar o seu cliente a uma solução mais rápida, mais prática, ele vai contratar os seus honorários adequadamente. O mediador vai trabalhar num formato da Câmara, no centro de mediação que ele trabalha, ou eventualmente vai fazer um trabalho no Sejus que nem sequer tem remuneração. Então, advogado, se eu vou me posicionar, acho que o advogado tem que aprender
a mediação, entender o papel que ele pode exercer e fazer isso cada vez melhor dentro da sua profissão. Meu voto é esse. Isso. Obrigado, uma coisa André. interessante que... de novo, eu estou exercendo o papel que não é o de um mediador, de me atravessar. Fala, Eduardo. Obrigado, Ivan. Eu queria dar meus 2 centos de contribuição aqui, como sempre. É muito interessante que são 2 pontos que parecem que são equidistantes de uma variável do depende. O que veio primeiro, a mediação ou a advocacia? Evidentemente que, historicamente, o mediador, a figura do mediador existe muito antes da advocacia. Mas, atualmente, nós temos escolas de advocacia em muito maior número e há muito mais tempo do que escolas de mediação. E nós aprendemos a litigar, porque o ser humano é um ser beligerante por natureza. Mas também podemos nos transformar. E nós chegamos no momento de transformação porque nós entendemos que a beligerância não está levando a sociedade para um bom termo. Nós não conseguimos, como advogados, satisfazer integralmente o nosso cliente. Nós não conseguimos, como clientes da mediação, encontrarmos um advogado que saiba nos representar perfeitamente na mediação. Então, é um momento de transformação e eu acredito que a tua pergunta, a pergunta do teu amigo, Ivan, vai levar um tempo para ser completamente respondida. O que se verifica é que nós, como pessoas, temos que evoluir. E nessa evolução passa, por bom termo, a nossa skill set da mediação, que é aprender a negociar. Um bom advogado, como colocado pelo Ricardo, que ele é competitivo, ele vai encontrar o espaço dele para a competição dele. E um bom advogado que é colaborativo vai encontrar o espaço para a colaboração dele. Que aí entra o exemplo dado pelo Paulo, que quando chega o teu cliente, tu vai fazer a análise da situação do cliente e hoje nós vamos compreender que, dependendo da situação dele, esquece o litígio. Nós temos que buscar um consenso. E, evidentemente, que o advogado tem que estar preparado para isso. E as nossas escolas de advocacia estão trazendo agora, lentamente, mas estão vindo, as classes de mediação e negociação, onde os nossos acadêmicos virão para a rua para trazer outro tipo de mindset. Advogar na mediação é possível, e eu vou discordar, Ivan. Eu acredito que há uma possibilidade de se advogar na mediação. O advogado ele pode entrar na mediação trazendo os seus entendimentos legais e principalmente a experiência que ele tem em juízo. Como colocado com um colega nosso há pouco tempo atrás, no webinar da OAB, o Ricardo Ranzolin trouxe que hoje nós estamos numa linha de desconhecimento do que vai acontecer. É uma incerteza do que vai acontecer dentro do judiciário. E essa incerteza já acontecia antes desses novos tempos e agora muito mais ainda. Então, por isso que muitos colegas estão vindo debater esse tema, Ivan, e é bem apropriado. No presente momento, é evidente que é melhor advogar do que mediar. Até porque muitos dito que nós temos mais cursos de mediação do que mediação em curso. Mas haverá um momento em que esses advogados que estão entendendo e compreendendo a ferramenta da mediação vão passar a procurar mediadores que estão bem formados e experientes, ao invés de procurar uma vara especial para discutir aquele assunto, e seja juizado especial, vara empresarial ou de recuperação judicial. Então, nós temos hoje que ter esse mindset de procurar termos os melhores skill sets para podermos trabalhar os problemas de toda a sociedade. Então, um se complementa ao outro. Nós estamos falando de 2 lados da moeda e
todos eles podem vir à mesa como um trabalho. Eu ouso também, de novo, ficar em cima do muro, porque depende. Essa pergunta ela vai ser respondida com o tempo. Por favor, Paulo, vejo que tu tens uma colocação para trazer. Paulo, tu está com o microfone desligado. Obrigado, Eduardo. Exatamente nessa linha, a própria lei ela traz esse indicativo, né, de que existe aí uma possibilidade de atuar nas duas frentes, né? Porque o único impedimento que o advogado teria é exatamente um período, desculpa o termo aqui, né, mas um período sabático que não poderia atuar para a mesma pessoa que tu estivesse atuando como mediador. Então, ela possibilita essa atuação não concomitante, mas não concomitante para a mesma pessoa, né? Nesse sentido, né? Se o advogado atuou como mediador ou psicólogo, engenheiro, enfim, outros profissionais, como mediador e há um impedimento de poder atuar na sua profissão de origem em relação a essa mesma pessoa nesse período, se eu não me engano, 3 anos, né? Se eu não me engano. Mas seria essa a sua contribuição, Ricardo? Não, obrigado, Paulo. Na verdade, é só para agregar, né? Não existe efetivamente uma resposta única para essa pergunta. Inclusive, eu lembrei que, por exemplo, na Itália, por lei, os mediadores têm que ser advogados, né? Uma reserva de mercado, com o que eu sou absolutamente contrário, né? Então, eu acho salutar que a lei de mediação tenha deixado isso aberto. E também sou favorável que não tenha surgido um regulamento, uma ordem dos mediadores do Brasil, um engessamento, porque uma das maiores belezas da mediação é exatamente o improviso, né? A não ter barreiras, né? Poder dar liberdade para o mediador agir, claro que dentro dos princípios éticos e demais que a lei estabelece. Então, assim, o que eu vejo também é uma questão até prática, né? Pelo menos com base no que eu percebo no mercado dos Estados Unidos. É muito difícil, eu vejo assim, posso estar enganado, um advogado ter uma carreira longa como advogado e mediador. Não é que uma coisa seja incompatível com a outra, mas vai ter momentos em que ele vai poder ser visto pelo seu cliente, que em muitos casos é o advogado, como um concorrente. Mas por que eu vou dar... E isso a gente sabe que existe na nossa categoria de advogado muita vaidade, né? Por que eu vou dar luz, holofote, para o meu cliente, daqui a um tempo, contratar esse camarada não como mediador, mas como advogado, respeitado esse limite aí. Então, começa a haver um certo conflito de interesse entre manter a carreira de advogado e manter a carreira de mediador. Mas, conceitualmente, eu não vejo incompatibilidade. Em termos de mercado, pela percepção que eu tenho aqui, você acaba sendo obrigado a optar por uma coisa ou outra. Isso, Ricardo, ao natural, isso ou uma regulamentação que Não, ao natural? Natural. Ao natural. Não existe regulamentação também aqui, é bem flexível, como no Brasil, mas o que eu percebo é isso, porque o meu cliente, eu falando como Ricardo, né, como essa é ótimo, falando como Ricardo, até podia falar em nome de outra pessoa, mas falando... Você poderia falar em nome do Instituto também, né? Também não, Brasil. Muito obrigado. Meu nome, não do Instituto, bem lembrado, no meu nome, CPF próprio, eu vou ter mais liberdade em bater na porta do escritório A, B, C, D, do que um escritório que eu estou no ápice de uma guerra, porque a gente sabe que acaba, de alguma forma, também criando uma certa animosidade entre os advogados, né? Então, assim, fica mais fácil para eu bater na porta do escritório A, B, C, D, do que não, esse A aqui, eu tive aquele caso, a gente andou se estressando através de petição, então, né? Então, assim, não existe nenhuma regra proibindo, mas acho que, de alguma forma, isso vai acontecendo organicamente, na minha opinião. Posso estar enganado. Ricardo,
Aí nos Estados Unidos, me parece que muitos mediadores são juízes aposentados. Tu dirias que para o nosso Brasil o futuro também seria para não somente juízes, o futuro do mercado da mediação seria também não somente para juízes aposentados, mas para advogados aposentados também? Só um parênteses. Esse mercado está sendo criado no Brasil. O Ivan fez uma pergunta sobre advogados. Mas já quer botar mais juiz aí para a gente fazer uma confusão? Não, sabe o que eu ia responder, Paulo? Eu ia adorar que os juízes aposentados virassem mediadores no Brasil, como aqui, sem aposentadoria vitalícia. Eu ia adorar. Excelente. Adorar, eu achar fantástico. Se aposenta, entrega lá a toga e começa como mediador sem aposentadoria. Aí sim nós teríamos um mercado, né, Ricardo? Aí sim, porque é o que acontece aqui. Né? Então, deixa eu refazer para não jogar mais uma outra classe. Mas então tu entenderias, ou todos vocês entenderiam que talvez a mediação seria a função de mediador seria um grande mercado para os profissionais que já estariam se aposentando, tendo em vista que eles já angariaram uma grande experiência, já tiveram bastante visualizações a respeito de conflitos dentro da empresa ou dentro de escritórios, enfim. E hoje nós temos uma série de estudantes novos saindo das academias, entendendo que já poderiam sentar numa cadeira central de mediador. Vamos botar um pouquinho de gasolina nisso. O que vocês acham desse assunto? O mercado porque no final das contas nós estamos falando do mercado da mediação. O que vocês teriam a dizer isso, pessoal? Querem que eu comece? Vou falar então. Qualquer um, as damas sempre têm preferência. Vamos lá, então. Primeiro, eu acho que quanto à questão do advogado aposentado, tu tem razão, ele vai trazer muito conhecimento, vai trazer muita experiência, mas num meio conflituoso, num meio beligerante. Como a gente vinha dizendo antes, a mediação, tu não sai mediando. Virei um mindset imediatamente depois de 30, 40 anos advogando e agora eu vou me sentar numa sala de mediação porque é muito fácil. Não, calma lá. Vai ter que começar a estudar a mediação e todos esses anos que tu teve de experiência como advogado, tu vai ter que começar a ter ele de experiência como mediador. Né? Nós estamos falando de uma situação totalmente diferente, uma mudança completa de mindset que requer estudo, profundidade, ciência e tudo mais. Então, acho que não é tão simples assim essa troca, sabe, de passar uma vida advogando e depois se tornar um mediador. Ao mesmo passo que vou ao encontro do que o Paulo comentou, realmente agora, hoje eu vejo que o pessoal na academia mesmo, já na nível ali de graduação, eles conseguem tomar uma decisão, né? Eles já têm o acesso à mediação, já têm o contato e eles conseguem escolher e a partir dali eles já vão se tornando e se formando mediadores. Eles têm muito mais cedo esse acesso do que nós talvez tivemos, dentro das nossas diferenças de idade aqui, mas a gente começou já lá na frente, né? Já com toda uma escola e começamos a aprender e mudar o nosso mindset. Agora essas pessoas já vão conseguir isso desde cedo. Talvez nós tenhamos mediadores muito mais formados e preparados quando chegarem nas nossas idades, enfim, do que hoje a gente tem, que aprendemos muito mais lá na frente. Então, acho isso bem interessante. E essa questão do advogado aposentado, acho uma questão assim delicada, porque a gente volta à questão de que tu tem que mudar o mindset, ao mesmo passo que eu penso que o advogado é muito importante como mediador, o advogado mediador, porque ele traz qualidade. O fato de conhecer a lei e conhecer o conflito é sim um fator essencial e pelo menos muito importante para tu mediares um conflito, porque depois tu vai ter que fazer um termo, né? Afinal, um termo de acordo que vai ser um título extrajudicial. O que é isso, né? O que é um título executivo extrajudicial? Como é que eu redijo isso? Então, essa importância também da gente ter esse conhecimento sólido para depois sermos bons mediadores, né? É realmente uma pergunta bem delicada e com inúmeras respostas, me parece, e com muita reflexão em cima. Vou passar para os colegas a palavra. É rápido, só pegando esse gancho que a Dani comentou,
Olha como há um intercâmbio nisso importante para a gente poder trabalhar também. O mediador, sendo advogado, psicólogo, assistente social, a profissão de origem que ele tiver, ele, no momento, vai haver um momento que será o entendimento, quando houver um entendimento, que, na minha perspectiva, o advogado será necessário naquela elaboração, na construção do documento, não é? Aquilo que vai validar o entendimento. Então, o mediador ele vai ter que lançar a mão desse profissional, e que bom que esse profissional seja conhecedor da mediação, conhecedor do mediador, né? E, de um outro lado, o advogado também, que pegar que quiser gerir o conflito que lhe aparece no escritório e determinar que alguma parte dele pode ser mediado, né? Vamos lá, vai buscar um mediador para trabalhar com ele junto, né? Então, acho que esse intercâmbio aí... Eu vou te complementar, Paula. Me parece, na nossa conversa, desenvolvendo ela, que em algum momento o advogado vai ter que estar ali, né? Algum momento ele vai ter que trazer a lei, ele vai ter que trazer a redação, ele vai ter que... Porque não adianta tu teres um título executivo extrajudicial e tu não saber redigir esse título. Depois tu não consegue executar esse título. Então, assim, tem muitas nuances ali, até relativas à lei, do conflito que está sendo tratado ali, ou se as pessoas estão realmente tratando ele de forma adequada. O advogado ele vai ter que estar ou na figura do mediador, que ao final vai trazer essa ajuda na hora de complementar e confeccionar esse acordo, ou auxiliando as partes, né? Do lado dela ali, de alguma forma ele vai ter que estar ali. E Dani, e ela, é o que o Ivan comentava há pouco, o advogado que digamos, estiver mediando, né, com uma profissão de origem, mas ele está na mediação, ele está fazendo mediação, ele tem que cuidar, porque ele não pode trazer o conhecimento, na minha perspectiva, o jurídico, para também elaborar o termo de entendimento. Porque, na minha visão, ele vai estar avançando, ele vai estar fazendo algo que não lhe foi pedido, né? Não sei, eu coloco isso no debate, porque no momento que ele fizer o termo de entendimento, ele também vai estar se responsabilizando, né, na questão de efeitos jurídicos, da eficácia do documento, né? Não sei. Estou lançando aí a ideia. Eu sou por ideologia, um defensor do mercado. Eu acredito na inteligência do mercado se autorregulando muito mais que um regulador criando proibições, barreiras e coisas do tipo, né? Então, eu realmente acredito que a mediação tem ainda um mercado para ser desenvolvido e tem espaço para todos, né? Tem espaço para publicitário, para engenheiro, para médico, desde que se invista numa coisa que é super importante, que é na formação como mediador. Não é um curso online de qualquer jeito que vai suprir toda a necessidade, todo o investimento que tem que ser feito. Então, eu respeito muito isso, a formação do mediador, seja ele de qual profissão for. Então, e assim como o jovem, né, que está se formando aqui na Pepperdine, onde eu fiz o meu mestrado, a maioria era jovem dos estudantes brasileiros, né? Como é que eles vão se colocar no mercado, essa coisa de advogado aposentado com mais experiência, ou, enfim, eles falam a língua dos clientes hoje, né? Os executivos das grandes empresas hoje são jovens também. Então, isso é uma qualidade, isso é um diferencial. Então, dependendo do tipo de empresa, vai querer não um cabeça branca, mas um jovem que fala a mesma linguagem, com a mesma velocidade, que domina a tecnologia. De novo, o mercado se autorregulando. Então, eu não tenho uma coisa ou outra, advogar ou mediar. Eu acho que, como foi dito no início, a mediação traz uma habilidade que muitos advogados não têm, né? Que é isso que o André falou, que ele já aplica no dia a dia. E o camarada que é mediador vai trazer o conhecimento que ele adquiriu na profissão para dentro da mediação e colocar a serviço. É isso que eu penso. A mediação é um processo multidisciplinar e ela exige uma pesquisa muito grande do mediador para buscar subsídios
para poder trabalhar e aplicar isso de uma forma prática no processo de mediação. E hoje não existe, vamos dizer assim, uma ciência exata para mediação, como nós podemos dizer que também não existe na área jurídica, porque cada um pode pensar e cartografar os problemas de conflito dos clientes de uma forma diferenciada. Existe uma regra, onde todo mundo vai se dirigir, mas ainda existem divergências, e isso é o que faz o nosso mundo ser bastante diferenciado. Por favor, Ivan, suas dúvidas estão sendo trazidas ou estão sendo cada vez mais especuladas? Não, eu queria sublinhar uma coisa que o Ricardo falou antes de sair, que é o mercado é o grande regulador de muita coisa, né? E, inclusive na questão de um mediador ser um aposentado, um juiz aposentado, um advogado aposentado, né? Quando daqui a pouco um jovem egresso da faculdade pode ser o ideal, por exemplo, para mediar um caso que envolva uma startup que está atuando no mercado, às vezes onde nem existe a lei ainda sobre isso, né? E a mediação vai ser a primeira vez que vai se estabelecer uma regra a respeito desta condução desse mercado que a startup está participando. Mas daqui a pouco eu conto para vocês a resposta que eu dei para esse amigo, né? Se vocês não têm mais um comentário, por favor, não, traga essa resposta. Por favor, traz a resposta. Vamos debater em cima dela também. Estamos curiosos. Ô, Ivan, eu entendi a expectativa do Ivan, esse momento clímax, não é? Então, antes do Ivan dar a resposta, para a gente segurar esse momento lúdico, Ivan, eu trouxe aqui, me permitam ler, o artigo 9º da lei. Olha só o artigo 9º que o Ricardo mencionava sobre a preocupação em informação, né? E o artigo 9º da lei fala de mediadores extrajudiciais, que poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Vê como é uma lei brasileira eminentemente democrática, né? É uma lei que ela não faz distinção de número de horas para formação, aonde deve ser feita a formação, qual é os requisitos para que o mediador seja, né, atue. 2 requisitos só: ter a confiança das partes e que tenha feito um curso. Isso é muito claro, né? Essa é a lei da mediação no Brasil. Então, Ivan, é só para dar essa informação mesmo, né? E, claro, e manter esse momento que agora nós vamos receber qual foi a resposta dada pelo Ivan. O André, o que está fazendo aí em cima? Estava no cantinho aqui embaixo, mudou de lugar agora? É porque o Ricardo saiu. Então tá bom. Mas deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que, na verdade, o Ivan está sendo provocativo e ele chamou justamente as pessoas, nós que temos características de mediador, que estudamos a mediação e que fizemos formação em mediação, para fazer essa pergunta. Talvez se a gente tivesse um advogado nato aqui, apenas advogado, seria também uma opinião importante. E o Ricardo, antes de sair, falou da preparação, e o Paulo agora reportou ali a lei. O que eu acho interessante a gente notar? Que não é um curso como o CNJ lançou agora online de 20 horas que vai formar um mediador. O mediador ele precisa estudar bastante, ele tem que ter uma longa preparação, precisa entender de negociação, precisa fazer as perguntas certas, usar o teste de realidade, tem uma série de técnicas que têm que ser muito bem desenvolvidas. E além de desenvolver as técnicas, ele precisa praticar. A mediação, por mais que a gente estude e tenha, sei lá, uma laurea e tenha estudado muito, a pessoa precisa praticar. Esse é o grande detalhe, sintonia com as pessoas, e gostar de gente e praticar. Perfeito, eu até ia fazer, complementando rapidinho o que o André falou, eu ia dizer para o Paulo, depois que ele leu a lei, eu disse, até me preocupa, porque como assim?
Um curso e não precisa de hora, não precisa de nada. Tá, mas calma aí. Que bom, né? que bom, Dani. Que bom que tu está preocupada, porque eu já estou preocupado com esse artigo há alguns anos e meio, mais ou menos, tá? Mas Pois parece que a é. gente eu diria tem que no quem Isso tem que que é se artigo preocupar feito são por as quem nunca partes. fez mediação, né? Não sabe o quanto a gente precisa se empenhar, estudar e conhecer. Olha, Aí entra o que impressionante. o Ricardo comentou, o mercado vai regular, as pessoas precisam se qualificar, precisam buscar informação, o Exatamente, estudo é com muito certeza. importante, a bagagem de conhecimento é muito importante para poder oferecer aquilo que o cliente está precisando na hora, e eu chamo os clientes a parte A, B ou C, porque se o mediador não está preparado, as partes não vão engajar, não vai haver empatia e o jogo acaba ali. Aí, evidentemente, que esse mediador não vai ter uma segunda oportunidade, aí também entra o que o próprio André comentou, é necessário que haja repetição da mediação, que ele faça, que refaça, que pense, que depois durma e acorde no outro dia entendendo o que deu certo, o que deu errado, e na próxima mediação vai acontecer uma situação semelhante e ele já entendeu ou ela já entendeu o que não deve fazer e o que deve repetir porque é o correto. Então, Daniela, assim, palmas, nós precisamos demonstrar para os nossos colegas que são advogados e também têm intenções de serem mediadores, psicólogos, engenheiros, todos eles precisam se capacitar e a bagagem é muito importante. Na hora de sentar numa mesa e conversarmos com as partes, não adianta ir direto testando a realidade. Se você não criou o report, se não houve aquela empatia e se a parte não estabeleceu uma conexão e não está interessada em negociar. Então, é uma série de itens que faz esse checklist ser muito importante para todo profissional que queira sentar numa cadeira e vestir o crachá de mediador. Ivan, eu estou aqui assim, e eu não acredito que seja somente eu. Todos aqui estão interessados, tendo em vista que você trouxe essa instigação para nós aqui. O que foi que aconteceu? Vamos te dar essa chance. E aonde é que parou essa tua resposta? Assistam no próximo capítulo, eu vou dizer, matei todo mundo no coração. Mas eu vou dar a resposta agora, mas eu só queria dizer assim, que realmente a questão que o André falou, acho que foi o André, foi a prática aqui é insubstituível e não vale a prática como advogado, é prática como mediador. Reseta a sua quilometragem de advogado para 0 e comece uma quilometragem de mediador, porque é muito diferente. E esta prática vai mostrar que o tato, o entendimento, a percepção contam muito, né? E não só a questão das técnicas que a gente aprende mediando, né? E aí eu vou dizer que até certo ponto, eu, por exemplo, sou mediador e sou publicitário, não sou advogado, e eu tenho, às vezes, algumas facilidades nesse sentido. Percebo que colegas mediadores, às vezes, quando são advogados, precisam resetar essa quilometragem e recomeçar. Mas vamos à resposta, né? O que eu disse para ele foi o seguinte, que eu percebia que a vontade dele era mais ampla do que ficar pensando se deve ser advogado, especialista em mediação ou mediador. Na verdade, o que muita gente não percebe é que você não precisa ser um mediador para entrar no mercado da mediação. Esse amigo quer entrar no mercado da mediação. É um mercado novo, amplo, rico, pujante. Ele tem tudo por acontecer. Ele quer participar disso. Mas no entendimento de muitos advogados, que podem ser advogados especialistas em mediação, eles entendem que precisam ser mediadores para participar desse mercado, o que não é verdade. Esse mercado carece de advogados especialistas em mediação, mais até do que mediadores. Já há mediadores capacitados e um número menor de advogados especialistas em mediação. Então, assim, eu disse para ele, participar do mercado de mediação não exige que você seja um mediador, ele é maior do que isso. Mas, como bem disse o Ricardo,
ali na frente o mercado vai exigir que você escolha um lado ou o outro. Não há lado melhor, mas não há em cima do muro. O mercado exigirá que você escolha um dos lados. Foi isso que eu disse. Ricardo. Não, é só, Ivan, eu concordo aí com a tua última fala, mas assim, eu não acredito que haja advogado especialista em mediação, né? Eu acredito que haja advogados com a habilidade de saber escolher qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor procedimento para resolver o problema do seu cliente. Pode ser a mediação, pode ser a arbitragem, pode ser o processo judicial, pode ser uma negociação, e o advogado vai ter essa habilidade. Nesse sentido, o advogado, na minha opinião, antes de qualquer outra coisa, é o cliente do mediador, né? O mediador tem que ser visto pelos advogados como um provedor de uma forma, né, de resolução de conflito, assim como o juiz, o advogado, de alguma forma, é cliente do juiz, é cliente do árbitro e assim por diante. Então, mas, de novo, é um mercado novo, é um mercado pujante, como você falou, e mais importante de tudo é conhecer o que tem por trás da mediação e as oportunidades e as portas que se abrem para quem se interessa pelo tema. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ivan, por trazer essa controvérsia para a sala. É importante que, em cima das controvérsias, a gente consiga esclarecer, porque nem tudo é claro ainda para nós. Nós somos muito jovens ainda, digamos assim, nesse ambiente, e o debate é sempre importante para podermos avançar. Como se diz, em conversas difíceis que nós seguimos para frente. Manter essas dúvidas, essas carências no bolso não faz com que a gente se mova para lado algum. E esse é o propósito do Sala de Mediação. Esse é o propósito do Instituto ADR Brasil, vir aqui nesse universo novo, dentro da nossa comunidade, começarmos a transformar o ambiente e que propicie as partes a encontrarem fórmulas mais adequadas para a resolução dos conflitos. Esses mecanismos deverão sair de locais como este, onde nós criamos usinas de ideias e podemos, então, assim, eu me desculpe usar esse termo no momento atual, mas contaminar as pessoas de um modo adequado, de um modo mais benéfico para as suas necessidades. Nosso tempo está correndo, eu gostaria de ter a palavra final de todo mundo. Vamos fazer mais uma roda aqui e eu começaria pelo nosso presidente, André. Por favor, André. Bom, na verdade foi um prazer esse nosso bate-papo. Sempre é bom a gente estar entre amigos, trocando ideias, e acho que temos que dar sequência e trazer mais temas palpitantes para que a gente possa aí exercitar esse debate de temas tão importantes. Muito obrigado. Daniela Kessler, nossa dama. Vamos lá, então. Primeiro, Ivan, muito boa a tua resposta. Olha, parabéns, concordo. Acho que realmente a gente precisa de advogados que saibam participar da mediação como advogados, não como mediadores. Está faltando advogados que saibam participar de uma mesa de negociação, colaborar. Realmente isso faz falta no mercado. E acho que com o tempo vai se sedimentar a figura de cada pessoa. Como disse bem o Eduardo, a mediação é muito nova aqui no Brasil. Tem gente ainda que não tem informação, nem sabe da existência. Os que têm, às vezes, não têm uma informação profunda. Então, acho que ainda temos todos muito a aprender e esse ambiente é para isso, né? Para que comece cada ator nesse conflito, cada ator na sociedade entenda onde é que ele está posicionado, né? Dentro de um conflito, dentro de uma situação, e assim consiga atuar da melhor forma possível. Agradeço a todos os colegas aqui pelas contribuições, pelas falas. A gente está sempre aprendendo, ouvindo todo mundo, né? E vamos seguir aí nessa luta por conhecimento, qualificação. Então, muito obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigado, Dani. Próximo, por favor, Paulo. Pois então, Eduardo, eu também estou muito satisfeito com essa provocação do Ivan, e excelente debate, excelente tema, ponto, e agradecendo aí a
a colaboração de todos nessa sala de mediação. E eu sigo entendendo que o Ivan fez uma bela resposta, construiu uma bela resposta, não reducionista, e com todos aqui no Instituto, eu continuo me equilibrando bem nesse slackline. Como advogado, jamais vou retornar ao ponto que eu parti, e convidando a todos para esse momento aí, que é muito importante. E o equilíbrio é fundamental. Valeu, obrigado. Obrigado, Paulo. Por favor, Ricardo. Eu acho que foi uma ideia excelente, né, criar dentro do ADR Brasil esse espaço chamado Sala de Mediação. Espero que se torne um sucesso, com a participação de mais pessoas no futuro. Obrigado pelo Ivan por ter trazido esse tema e pela resposta muito elucidativa que ele deu. Muito bom ouvir alguém de fora dessa comunidade jurídica, que às vezes é tão sufocante nesse aspecto. E quero já deixar uma provocação para um próximo sala de mediação. Não sei como é que é a programação, mas a pergunta é a seguinte: a mediação veio para ficar ou é uma nuvem passageira? Obrigado. Boa, Ricardo. Eu também estava buscando já um tema para o nosso sala de mediação. Isso vai acontecer todas quartas-feiras. Estaremos aqui, não somente nós 6, mas traremos convidados que serão adequados aos temas que nós teríamos para debater. Ivan, você vai ter a última palavra, tendo em vista que tivesse a primeira. Então terás a honra de fechar o nosso círculo do dia. Por favor. Tá bem. Óbvio que eu agradeço a todos. Eu me diverti muito com o nosso bate-papo, além de ser muito elucidativo. E gostaria de dizer que, seja você um mediador, ou seja você um advogado, né, a gente está num mundo hoje cheio de perguntas, mas raras profissões, hoje em dia, têm um mercado tão aberto, tão novo e tão cheio de oportunidades quanto a mediação e advogar na mediação. Ele é talvez o único, ou a profissão que mais apresenta e apresentará oportunidades daqui para frente. Aproveitem, isso não acontece com todo mundo. É isso aí. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos os componentes do Instituto ADR Brasil. Esse foi o nosso primeiro sala de mediação e contamos com a presença de vocês aqui na próxima quarta-feira à noite para nos escutarmos com mais um tema já sugerido pelo Ricardo Barcelos. Seria a mediação algo que veio para ficar ou será mais uma nuvem passageira? Uma boa noite a todos. Espero revê-los na próxima quarta-feira à noite. Boa noite, amigos. Até mais. Boa noite. Até mais.